A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Olá, estamos iniciando mais um programa da Advocacia em Debate com Evandro Borges. Este programa vai até o mês de novembro deste ano, o mês das eleições da Ordem dos Advogados. É um programa voltado para a sociedade norte-grandense e principalmente para o segmento da advocacia. Hoje estamos aqui com Daniel Alves Pessoa. Daniel é advogado, formado pela UFRN em 1998 e é professor da UFESA, da Universidade Federal Rural do Semiárido, no campus central de Mossoró. Ele é professor na UFESA dos componentes disciplinares de psicologia jurídica, de processo penal e execução penal. Daniel Pessoa, ele também dá assessoria e assistência ao grupo chamado RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, voltadas para os movimentos sociais e principalmente para os direitos humanos. Daniel Pessoa, muito obrigado, pela sua presença aqui conosco, ter aberto sua agenda e falar com o segmento da advocacia e da sociedade norte-grandense. Muito obrigado pela sua cortesia de vir falar conosco. Perfeito, Evandro. Eu agradeço também a oportunidade, É uma satisfação estar aqui no Advocacia em Debate, aqui com Potiguar Notícias, Também agradecendo o espaço, E ao Café São Brás, Que é um ótimo café também. O Café São Brás viabilizou e é nosso patrocinador, do programa Advocacia em Debate. Gostaria que a produção colocasse o juramento do advogado para você fazer um comentário. Perfeito. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Daniel Pessoa, advogado e professor da UFESA, o que é que você diz sobre o juramento do advogado? Olha, Evandro, o juramento ele expressa, tudo aquilo que representa a advocacia combativa, livre, e qualificada. É nossa guia, nosso guia, nossa orientação. A partir do juramento é que a gente entende a importância da advocacia para a sociedade, porque é através do poder de iniciativa, que o advogado ou a advogada tem de provocar a ativação do sistema de justiça que se constrói a concretização dos direitos, através do judiciário. Então, o juramento é algo que representa um compromisso, da classe, da profissão, e que a gente deve carregá-lo nas nossas ações cotidianas, no exercício profissional. Acho que a gente precisa resgatar muito isso, na advocacia, tanto para que a gente tenha
né, aquela capacidade de altivez, de defesa das prerrogativas, como também para que a gente possa, né, trabalhar melhor a imagem da profissão junto à sociedade, né? Acho que cumprindo o juramento, executando o juramento, a gente consegue, né, trabalhar essa cultura jurídica mais significativa e impactante para as mudanças e transformações de uma sociedade mais justa. Muito bem, Daniel. Vamos mostrar agora, pedir à produção que exiba a Constituição da República e a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte foi revisada há pouco, inclusive teve o apoio técnico, né, de Sérgio Freire, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Gostaria que você fizesse um comentário sobre essas duas constituições tão importantes para o Estado Democrático de Direito, como marcos do Estado Democrático de Direito. Claro que a Constituição da República para o marco de todo o nosso ordenamento e a Constituição estadual, agora revisada, para o Rio Grande do Norte. Você, como advogado e professor, como vê as nossas constituições? Não é exército de papel, não é? De forma alguma, né? Eu costumo dizer que a Constituição tem história, tem vidas envolvidas, né? Quantas e quantas pessoas deram suas vidas, né, no processo de redemocratização desse país, que culminou com a Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação da Constituição de 1988. Então, tem vida na Constituição, tem suor, tem sangue e tem, principalmente, esperança, porque ali estão todos os parâmetros, né, políticos, né, de inclusão, de respeito aos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, e que vai informar ou dar forma a todo o nosso ordenamento jurídico e vai pautar, ou pelo menos deveria pautar e orientar todas as ações dos poderes da República. Então, a Constituição, né, e está lá também como papel nosso da advocacia, defendê-la e concretizá-la, né, todos os seus princípios e todas as suas regras, né, a Constituição da República. E, da mesma forma, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, né? Ainda bem que a gente teve esse trabalho de, né, organização, protagonizado aí pelo Sérgio Freire, querido amigo, né, para que a gente tenha um acesso, né, a esse documento, esse diploma legal que organiza o nosso Estado aqui do Rio Grande do Norte, né, e que tem o mesmo papel institucional e jurídico para a gente aqui no ente federativo, que é o Rio Grande do Norte, né, e, portanto, a mesma dimensão, a mesma importância que a Constituição da República, a gente tem aqui na esfera estadual a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que, por sinal, né, é uma Constituição também que traz, né, o respeito a tudo aquilo que está no Pacto Federativo e que tem alguns avanços, inclusive, para além, né, da própria Constituição da República, como por exemplo, né, só destacando rapidamente, a questão da iniciativa popular aqui no Estado do Rio Grande do Norte. É possível a gente fazer uma emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte através de iniciativa popular. Está previsto lá como um marco significativo de avanço na democracia participativa aqui no nosso Estado, por exemplo, né? Certo. É bom porque é o seguinte, Daniel, que o que você está colocando, porque o segmento da advocacia entende o que é iniciativa popular, mas este programa também é aberto à sociedade. No âmbito estadual, a iniciativa das proposituras, dos projetos de lei, são dos deputados, das comissões permanentes, e a emenda à Constituição tem quórum qualificado, como também iniciativas qualificadas. Isso. E o que o advogado Daniel Pessoa acabou de colocar é que também há a possibilidade da iniciativa popular para emendar a Constituição Estadual. Nós tivemos uma lei chamada Lei dos Bispos, ou seja, que foi de iniciativa popular, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que é a lei chamada
lei da ficha limpa para a Justiça Eleitoral. Foi de uma iniciativa popular. Na época, a CNBB conseguiu mais de 2 milhões de assinaturas. E o Congresso aprovou e depois foi sancionada. Então, a iniciativa popular se permite até para a Constituição Estadual, e é esse avanço que você colocou. Exatamente, exatamente. E é importante destacar nessa experiência da ficha limpa, né? Também teve a participação da OAB, né? A Ordem dos Advogados e Advogadas do Brasil também teve um protagonismo aí nesse papel da ficha limpa, né? E é isso, né? Quando a gente fala de iniciativa popular, é que as pessoas da população se organizam politicamente para reivindicar, né, um direito que seja colocado na legislação, no caso aqui na nossa lei maior do Estado, que é a Constituição Estadual. Então, isso é um avanço porque na Constituição da República Federativa não tem essa previsão, né? E isso está dentro da autonomia do Estado, né? Avançar nesse aspecto da democratização, nessa iniciativa de propor leis, propor até mesmo na lei maior, né? Trazer alguma dinâmica social que seja transformada em parâmetro jurídico, ou seja, em lei, né? E até mesmo no âmbito da Constituição. Então, esse traduzindo em miúdos, né, como se diz, né, a iniciativa popular, né, que as entidades não governamentais, sindicatos, ONGs, né, e até partidos políticos possam, junto com a comunidade, desenvolver, né, esse passo significativo para os direitos. Certo. Então vamos pedir à produção, se é possível, também mostrar as fotos da sede da OAB em Natal, na Candelária. Olha aí uma das fotos. Olha aí, é o saguão de entrada e o auditório da OAB, né, aqui, com novas poltronas, inclusive. Aí a livraria da OAB também. E gostaria, né, que você fizesse um comentário, porque a Ordem ocupou prédios pequenos, né, no Estado e agora, inclusive, quitou até o empréstimo realizado para a construção da Ordem, da nova sede, e lá também se faz o atendimento cidadão, que é muito importante para a advocacia iniciante. O que é que você diz a respeito? Olha, eu tive a honra e a satisfação de ser conselheiro estadual, né, quando foi aprovado o projeto de construção da nova sede. Então, quem for lá na OAB, na sede nova, né, vai ver lá os painéis que tem as lajotinhas lá, né, com os nomes, e tem uma lá com o meu nome. Então, para mim, foi uma honra, uma satisfação poder ter participado desse momento histórico, porque a Ordem dos Advogados e Advogadas do Brasil precisa ter, né, uma infraestrutura que recepcione a advocacia como um todo, e aí nós temos, né, quase 20 mil advogados e advogadas, né, inscritas aqui no nosso estado, e é muita gente, né? Claro que não é esse número todo que está atuante, mas a gente tem muita gente, né, e precisa realmente de uma infraestrutura adequada. Foi necessário, né, que tivéssemos essa nova sede, e a importância porque não só recepciona a advocacia, mas também, como você falou, a cidadania, a sociedade tem que enxergar na OAB uma instituição que a acolha as demandas da sociedade, porque não há como a gente defender a advocacia sem defender a sociedade, nem vice-versa. Uma coisa está relacionada com a outra. A força da advocacia está na sociedade, porque nós somos, né, somos os canais, né, para levar os direitos, né, ao judiciário, ao sistema de justiça. Então, é fundamental que tenhamos uma sede como essa para acolher a população também. Daniel Pessoa, né, que é advogado, né, professor da UFESA, mas você, como advogado também, professor, contribui muito com a RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, que é uma articulação com os movimentos sociais e também com os direitos humanos.
Perfeito. Primeiro, eu gostaria que você dissesse como é a sua atuação em torno da RENAP. A RENAP, né, essa Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, ela existe enquanto organização, né, desse segmento da advocacia, que é uma advocacia que trabalha com os movimentos sociais, né, de reivindicação de direitos, nas tutelas coletivas, individuais também, evitar violações de direitos humanos, né? Então, ela tem essa forte relação, que é até também do ponto de vista político mesmo, né? De encaminhar essas disputas na arena do jurídico e do judicial dessas populações que são atingidas, por exemplo, por barragens, né? Grandes obras, né? Que expulsam as pessoas de suas casas. Aqui em Natal a gente teve o exemplo, né, que Natal foi cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 e eram mais de 400 famílias que iam ser expulsas de suas casas, né, por conta das obras de mobilidade. E Natal foi a única cidade-sede que não houve, porque teve todo o trabalho da RENAP, né, com Hélio Miguel, Natália Bonavides, hoje deputada, Natália de Sena, né, Marco Dionísio, né, e eu também participei um pouco desse processo todo, e a gente conseguiu evitar as desapropriações e as remoções forçadas das famílias. Então, essa é a advocacia popular, né, ilustrando um pouco o que é que ela faz. E a rede, ela existe desde meados da década de 90, né, foi fundada lá em São Paulo, né, por advogados e advogadas na época do MST, né, que trabalhavam com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, né, naquela região do país, e que percebeu que precisava ter uma articulação nacional, né, porque tinha várias situações ocorrendo de conflitos agrários, conflitos fundiários, e começou dessa forma, né, trocando experiências, trocando informações, ideias e apoios mútuos, né, para a construção de uma advocacia robusta, né, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de articulação mesmo, né, de forças para conseguir convencimento, né, nos órgãos da justiça. Então, foi isso é a RENAP, né, e a partir daí ela só foi crescendo, né, e tendo inserção também com as universidades, né, nas formações. Então, a gente tem projetos de extensão que trabalham com a advocacia popular. Eu mesmo coordeno um, né, lá na UFESA, chama Escritório Popular Paulo Freire, que faz a formação, né, da advocacia para esse segmento, né. Aqui na UFRN também tem esse projeto de extensão, eu participo também. Enfim, então isso é a advocacia popular e a rede nacional, né, que trabalha com atingidos por barragem, atingidos por grandes obras, mega eventos, a população LGBTQI+, né, as mulheres, quilombolas, povos indígenas, tudo isso faz parte da RENAP. Pois bem, gostaríamos de conversar um pouquinho com você, Daniel Pessoa, sobre direitos humanos, né? Porque os direitos humanos, ele, digamos assim, surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhares de pessoas, onde nações inteiras foram quase que destroçadas. E os direitos humanos, quem levantou este bastião foi os Estados Unidos e a Inglaterra. Através, Roosevelt já colocava com o próprio Churchill, Winston Churchill, que não foi considerado o homem do século, não, o homem do milênio na Inglaterra. A autodeterminação dos povos foram dos dois. Como também, engraçado, porque a União Soviética votou contra os direitos humanos. E os direitos humanos agora vêm sendo atacados. Aqui no Brasil, principalmente, essa violência sempre colocam, parece assim, um paradoxo entre direitos humanos e as forças militares, como se uma coisa tivesse separada. Como é isso? Por que essa carga tão forte contra os direitos humanos? Como você colocaria? Isso é sempre, quem trabalha com direitos humanos sempre depara com esse desafio, né, de desmistificar e desconstruir essas imagens e noções negativas sobre direitos humanos, né? Mas você traz para a gente, né, uma questão que é já
né, já propõe, né, a gente perceber que direitos humanos não é coisa para defender bandido, nem é contra a polícia ou contra militares, né? Direitos humanos é para todas as pessoas, né? E isso surge a partir da Segunda Guerra Mundial, como colocou muito bem. E quem redigiu, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi a esposa do Roosevelt, né? Foi Eleanor Roosevelt, né? Dentro de um transatlântico, né? Com resgatar esses pontos históricos, né? Pois é, porque foi uma mulher, né? E a gente tem que destacar isso. Foi uma mulher quem redigiu aquele documento fundamental para a humanidade. Teve, né? mais de 2.000 votações Isso. para chegar à Carta de Direitos Humanos. Mas ela quem conduziu, né? E é importantíssimo a gente perceber isso. E é um documento fundamental e que diz respeito à saúde, educação, né? Alimentação, renda, emprego, lazer. A vida. A vida como um todo, né? Então, a gente precisa acabar com isso. Mas, claro que a gente tem uma série de questões que ainda, infelizmente, teimam, né? Em persistir. E, claro, isso está atrelado a interesses, não tem como a gente detalhar muito isso, mas são dois fatores principais, históricos, né? E da questão do poder midiático. E aí eu já agradeço, né, você estar esclarecendo, né, aqui nesse espaço a respeito disso, porque é fundamental a mídia trabalhar isso. A gente fez algumas iniciativas e tal com a mídia local, deu resultado, né, mas precisa estar sempre constantemente fazendo isso. A mídia precisa informar, né, mais sobre direitos humanos, né, é importantíssimo. Que é a questão da ditadura militar, né, em que a propaganda do regime associou, né, as pessoas que faziam a defesa dos presos políticos a bandidos. São defensores de bandidos. E olhem, o Movimento Nacional de Direitos Humanos surge no Brasil de maneira mais organizada a partir da Igreja Católica. Sim, a Comissão das igrejas, Comissão de Justiça e Paz. Né? E que pessoas conservadoras, como trazendo aqui para a advocacia, como Sobral Pinto, por exemplo, faziam a defesa de presos políticos, apesar de ser um conservador e ligado à igreja. Aqui no Estado nós tivemos o advogado Roberto Furtado, que foi deputado estadual, Sim. foi presidente da Ordem, que fez a defesa de muitos presos políticos. E depois até o advogado, né, Gileno Guanabara fez Sim. uma vez a defesa de Lula e Chico Mendes também, quando eles foram presos. E foi porque, na época, a CONTAG bancou as passagens aéreas para a defesa de Chico Mendes, que foi presidente de um sindicato, e de Lula. Pois é. Então, direitos humanos é isso, né? É as pessoas terem a capacidade de entender a divergência, a diferença, aceitar, né, e conviver com ela. Né? Então, essas pessoas conseguiram isso. Né? E isso é uma proposta que é belíssima, né, dentro de direitos humanos, que é a questão da liberdade de consciência, de crença, né, de religião. Isso é direito humano. Né? Então, tem esse fator histórico, né, que é de propaganda e que até hoje ainda repercute, né, negativamente, através de reprodução, muitas vezes, de veículos de comunicação, infelizmente, né? Que reverberam esse discurso, né? Esse imaginário, que é isso mesmo, é só imaginário, né? Porque quando vai ver, direitos humanos está defendendo, né, as pessoas que são vítimas. Eu lembro aqui de Marco Dionísio, que ia para toda situação de conflito, né, envolvendo, e mediava os conflitos envolvendo policiais, né, envolvendo militares, participava e se solidarizava com policiais que eram atingidos nos confrontos, né, baleados. Eu fui com ele várias vezes no Valfredo Gugel hipotecar a solidariedade a policiais que tinham sido atingidos. Mas isso não aparece, né, infelizmente, e aí fica ainda esse estigma, né, essa visão negativa de que direitos humanos é só para bandido. Não, também é, né, porque são pessoas, por mais que tenham cometido crimes, né, e a gente ache uma coisa horrorosa o que fizeram, mas tem seus direitos preservados. Só vai perder a liberdade. É o único direito, e os direitos políticos, né, que se perdem quem comete crime e é condenado. Fora isso, todos os outros direitos têm que ser respeitados. Né? Marcos Dionísio era um militante social, né, faleceu muito cedo.
acometido de um câncer. E Marcos foi presidente do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante, ele contribuiu também com a reconstrução do Centro Acadêmico e depois presidente do Centro Acadêmico. Marcos Dionísio tinha um envolvimento social, né, muito forte e comigo esteve em alguns cursos de pedagogia do campo, conversando sobre direitos humanos, que ele cumpriu essa jornada, né, essa missão aqui na Terra, essa jornada humana. Mas eu gostaria também, Daniel, você que falou sobre violências e direitos humanos, eu gostaria que você, na condição de professor da cadeira de Psicologia Jurídica, colocasse um pouco sobre essa violência contra a mulher. Nós acabamos de sair do Agosto Lilás, né? Sim. E a mulher, na evolução jurídica, ela, desde o movimento sufragista, já vota, já isso, teve o Estatuto da Mulher Casada, e agora a novo Código Civil, a mulher tem outro papel na família, de reconhecimento. Mas a violência é muito forte. Nós temos uma lei, né, a Lei Maria da Penha, que foi quase uma imposição internacional. E esta falta de evolução cultural e psicológica dos homens, que às vezes reflete nessa violência no lar contra a mulher. Como você se colocaria nisso? Primeiro dizer que não tem, a gente como homem, né, não temos nunca como saber dimensionar esse sofrimento que elas passam, né? Mas a gente se sensibiliza, né? A gente fica sensibilizado e a gente consegue contribuir com a luta das mulheres, né? Dizer, portanto, que a gente tem que enxergar esse problema e, de fato, é um problema grave que aumentou, né, a quantidade de feminicídio durante a pandemia, aqui no nosso estado, inclusive, a gente tem que fazer um enfrentamento. E esse enfrentamento, né, é da luta das mulheres, mas nós, homens, é que somos os responsáveis por essa violência. Isso é o primeiro passo. E tem um trabalho interessante que o Dr. Renato Vasconcelos faz lá em Mossoró, na vara de violência doméstica, que coloca os homens, né, que praticaram esses atos de violência para fazerem cursos de formação sobre a questão da violência doméstica e sobre os direitos das mulheres com as mulheres da universidade, né, do Centro de Referência em Direitos Humanos lá do Semiárido, né? Eu tive a oportunidade de participar de um deles, inclusive, né? Então, é esse trabalho, né, de enfrentamento constante que a gente tem que fazer, né, com relação a esse problema gravíssimo da violência doméstica e de respeito aos direitos das mulheres e elas cada vez mais ocuparem os espaços de decisão, de poder, cada vez mais, né, elas poderem participar, né, do trabalho, seja na advocacia, né, seja nos parlamentos, no executivo, no judiciário, para se fazerem representadas, né, e, portanto, evoluirmos nessa construção que, claro, vai demorar bastante, porque o machismo, o patriarcado, né, que são esses vetores dessa violência, eles são estruturais na nossa sociedade, infelizmente. Então, é uma luta cotidiana. Certo. Daniel Alves Pessoa, a produção já está nos chamando a atenção pelo tempo, mas tem a última pergunta. Qual é a OAB que você deseja? E você que já foi conselheiro pode dizer isso. Qual é a OAB que você deseja? É por uma ordem progressista, é uma OAB progressista, democrática, plural, né, que consiga fazer a defesa da advocacia, resgatando o respeito e a altivez da instituição nos seus valores históricos e institucionais, né? Resumidamente é isso. Daniel, muito obrigado, né, pela sua entrevista, por você ter aberto a sua agenda, de vir aqui conosco, falar sobre a advocacia do Estado do Rio Grande do Norte, dos advogados e advogadas, e agradecer também ao nosso patrocinador, que está aí na nossa tela, o Café São Brás, que está, com isso, permitindo o nosso programa.
Muito obrigado, Daniel. Eu quem agradeço e vamos tomar um cafezinho, né? É verdade. A Sãobras une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da Sãobras, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. Sãobras, 70 anos. A experiência é tudo.